mundo moderno, as mulheres têm conquistado cada dia mais espaço em diversas áreas, como o mercado de trabalho e a educação, por exemplo. Em decorrência dessa realidade, muitas têm adiado a maternidade para a faixa dos 35 anos, 40. A gravidez tardia é o nosso assunto de hoje no Conexão RS. Roda a vinheta. Se você tem alguma dúvida, pode ligar então para a gente pelo 3477-9105 e participe ao vivo. O doutor Marcelo está aqui com a gente. Boa noite, seja bem-vindo ao programa, doutor. Boa noite aos telespectadores. Bom, doutor, eu sempre gosto de me colocar como exemplo. Doutor Marcelo Matias, ginecologista. Exatamente. Né? Mais uma vez aqui no programa, seja bem-vindo. Eu gosto de me colocar como exemplo, porque assim não fica, né? Ah, o fulano, meu primo, aquela velha história, o meu primo, né? O meu vizinho. Eu sou raspa da panela, como a gente costuma chamar. Minha mãe me teve com 38 anos, né? E em 1978, já para os anos 80, né? Naquela época já se tinha essa concepção de gravidez tardia. É uma gravidez de risco mesmo, professor? Ela sempre houve, na verdade, as gestações em todos os períodos. Imagina quando a gente não tinha o anticoncepcional, certamente isso acontecia. Mas há uma tendência mundial e também seguida aqui pelo Brasil de um retardo na primeira gestação. E até uma redução, e isso é expressivo, a gente vê nos números do Sistema Único de Saúde, a redução no número de maternidades por mulher. Então, muitas mulheres têm esperado para engravidar depois de acertar a sua vida profissional, pessoal e assim por diante. E a gente tem tido, por causa disso, um aumento das gravidezes mais tardias, com os benefícios e os riscos disso, que ambos não podem ser desconsiderados. Teria uma faixa etária ideal para que uma mulher engravide? Ou um limite, doutor? Não, assim, existe sempre uma faixa melhor. Pessoas mais jovens são melhores, porém não tão jovens. A gente gosta da segunda década da vida. Mas se a gente for entrar dentro da terceira década, existe um número mágico que as pessoas acabam conhecendo e ele é um número mágico estatístico. Ele não é tão importante quanto parece ser, mas ele fica bom para a gente poder orientar as mulheres, que é o 35 anos. Então, a maioria dos cálculos começam a fazer uma diferença expressiva a partir dos 35 anos. Então, se uma paciente minha me pergunta, eu digo, olha, se tu vais esperar para fazer uma gravidez mais tardia, tente fazer com que essa gravidez ocorra antes dos 35, porque tem uma série de pequenos eventos que vão subindo ano após ano, mas primordialmente após o 35º ano de vida, que vão se tornando mais importantes e vão acabando acrescendo riscos para a gestação dessa mulher. Agora, o senhor falou benefícios. Eu sempre ouvi falar nos riscos. Existem benefícios? Sem dúvida. Imagina, vamos fazer o raciocínio inverso para que a gente consiga chegar na verdade. Vamos pegar uma menina que engravide aos 13, 14, 15 anos de idade. Ela não tem maturidade, ela não tem independência financeira, muitas vezes ela não adquiriu a cultura necessária, muitas vezes ela não atingiu até o desenvolvimento físico para que ela pudesse ter a capacidade de fazer uma gestação tranquila. Então, alguns dos riscos também são acrescidos em pacientes muito jovens. Pacientes de mais idade, como regra, elas têm gestações planejadas, desejadas, bem cuidadas, com melhores pré-natais e, portanto, com uma capacidade dessa mulher de depois ter uma educação melhor para essa criança. Então, existe uma questão de problema orgânico. Organicamente, a gente não melhora depois dos 35 anos. Mas há uma vantagem do fato de estar tratando de uma grávida mais madura, uma grávida mais estabilizada na vida, muitas vezes tomando uma decisão de engravidar e não um evento extemporâneo de um azar, de uma falha contraceptiva. Bom, Perdigão, como prometido, nós vamos abrir o telefone. Se você tem alguma questão a respeito da gravidez em si, mas especialmente sobre a gravidez tardia, você pode ligar agora para o 3477-9105, 3477-9105, esse é o telefone para você fazer a sua pergunta ao vivo para o doutor Marcelo, que está aqui com a gente. Perdigão? Doutor, alguns especialistas apontam, então, que depois dos 35 anos teria uma espécie de envelhecimento dos óvulos, é isso? O que poderia representar, por exemplo, aumentar alguns riscos. Sem dúvida. Como, por exemplo, síndrome de Down, problemas respiratórios. Isso, de fato, é verdadeiro isso é uma ou verdade. É mito? Não, isso é uma verdade absoluta, porque é diferente um pouco a embriogênese masculina e feminina nesse aspecto. Então, os meninos, eles começam a produzir espermatozoides e o fazem trocando sempre novos espermatozoides. Então, sempre nós temos a célula espermatozoide, uma célula nova.
Ao oposto dos óvulos, que serão os futuros óvulos e tal, a menina já nasce com mais ou menos seus 300 mil que vão ter até o final da vida. E, portanto, eles vão envelhecendo ao longo do tempo. E isso associa a gravidez após os 35 anos a um número de eventos clínicos importantes. Os mais importantes vinculados a isso são justamente os abortamentos, que crescem ano após os 35 anos, e as malformações, em especial aquelas malformações cromossômicas, das quais se destaca a síndrome de Down, porque essa é a mais prevalente. Então, se a gente for avaliando ano após ano, o acréscimo de prevalência e de incidência dessas alterações, eles vão crescendo, de tal sorte que chega lá em torno dos 45 anos, praticamente 10% das grávidas que conseguirem levar suas gestações vão ter síndrome de Down. Portanto, é um assunto importante. Por isso que a gente deve sempre tomar um pouco de cuidado quando a gente vai esperar demais, porque não só a nossa fertilidade cai, em especial por causa do fator feminino, mas a fertilidade cai e o índice de complicações, em especial aborto e malformações cromossômicas, aumenta. E não são só esses problemas. Existem outros problemas de intercorrências clínicas. Muitas vezes a gente, com a idade, vai passando a ter algumas doenças próprias. Então, se a gente for pegar como exemplos, a gente costuma ter mais hipertensão na gestação, nas mulheres de mais idade, a gente costuma ter mais diabetes gestacional, a gente costuma ter partos mais disfuncionais, a gente costuma ter, eventualmente, nascimentos mais prematuros, muitos em decorrência de tudo isso. Então, é um assunto que é mais complexo, a gente não consegue falar tão rápido, mas sempre fica aquele número mágico 35. Mas também para não assustar quem está querendo engravidar mais tardiamente... Com 50 anos, doutor. A fertilidade é muito baixa. Eu sempre conto assim, eu me lembro uma vez de eu ter visto uma mulher em trabalho de parto com 50 anos no SUS. Mas não é impossível, enquanto ela ovular, potencialmente ela pode engravidar, mas os riscos sempre serão proporcionais e sempre nós vamos ter uma fertilidade menor. A fertilidade cai, sem dúvida alguma, ano após ano, depois dessa idade. Agora, uma questão que chamou a atenção, na questão do sistema reprodutor, especificamente falando da mulher, né, essa questão do óvulo estar envelhecendo, e a questão do corpo da mulher. Talvez algumas pessoas não associem diretamente ao sistema reprodutor, mas sim a condição física da mulher, por ela estar envelhecendo e ter, até mesmo como o doutor lembrou, complicações como hipertensão, quadros que podem evoluir a partir da idade. O que o senhor destaca nessa situação? Por exemplo, mulheres que com 25 anos levam uma vida desregrada e acabam, por conta do consumo de álcool, de cigarro, entre outras coisas, uma vida completamente desregrada, sem cuidar da alimentação ou exercícios físicos, acabam, às vezes, detonando o corpo, diferente de uma mulher de 35 anos que passou a vida inteira se cuidando, tanto na alimentação como bons hábitos. Isso pode ter alguma diferença nessa questão? Não tem dúvida alguma que tem. Um dos problemas que a gente tem é que as taxas de infertilidade são crescentes. Sim. E elas vão depender um pouco de coisas que não dependem da mulher, tem doenças que não têm qualquer responsabilidade dela, são doenças orgânicas, genéticas e que podem surgir, e tem algumas que sim têm a ver com a vida, né? Eu costumo dizer que os métodos contraceptivos, eles têm 1000 objetivos, e um deles é proteger a fertilidade das meninas. Então, a gente sempre sabe que uma moça, e vale também para homens, mas para mulheres acaba sendo mais importante, que tenham tido, por exemplo, diversos parceiros que não tenham cuidado de usar preservativo, algumas doenças, em especiais infecções sexualmente transmissíveis, podem, estas sim, isoladamente, retirar a fertilidade. Portanto, é mais fácil eu ter uma menina fértil com 18 anos que nunca teve parceiros do que uma que teve relação com múltiplos parceiros, sem preservativo, sem qualquer tipo de cuidado e que tenha tido infecções sexualmente transmissíveis. Porque fertilidade é mais ou menos que nem dinheiro e que nem saúde, a gente perde. Então, a gente tem que preservá-la. A despeito disso, a questão orgânica ela vai sempre valer e ela vai sempre ter uma relação direta com a idade. A gente sabe, por exemplo, inclusive que processos de fertilização assistida são inviáveis de ser feitos em idades mais altas. Então, a gente tem hoje um grupo de mulheres que tem condições financeiras para isso e que elas acabam, por exemplo, fazendo um congelamento de óvulos para poder utilizar mais tarde numa potencial gestação mais tardia. Então, isso é um evento que está ocorrendo e as clínicas de infertilidade estão aí para fazer esse trabalho. Isso é fertilização in vitro, doutor? Elas fazem isso. É isso? Elas fazem isso. Elas guardam, na verdade, para poder fazer técnicas de fertilização mais tardias. Isso então, porque o óvulo ele envelhece junto com a mulher. Então, se ela isso. guardar, por exemplo, aos 25 anos, é exatamente aos isso. 35 vai ter menos probabilidade de
Não, de algum não problema? acredito que façam com 25 anos, mas eu conheço algumas colegas, inclusive, esse é um evento comum entre médicas, né? As médicas têm por característica uma formação longa e acabam engravidando mais tarde. Então, eu conheço algumas que fizeram captação de folículos para poder tentar engravidar mais tarde. E qual é o custo, em média, disso, doutor? Eu não tenho uma ideia exata, Tem uma mas ideia. é um custo alto. Nós não É. estamos tratando aqui de um custo popular, assim. Sim. Nós estamos tratando de um custo alto. Agora, doutor, aquelas questões das mães-avós, avós-mães, aquelas que emprestam, está emprestando o útero, né, a barriga de aluguel para uma filha, não é necessariamente a mesma coisa ou tem também o risco por causa da idade? Não, tem sempre a ver. Na verdade, Sim. assim, se a gente pegar, esses dias fizeram uma gestação em idade extremamente avançada e foi uma situação exatamente como essa. Os riscos orgânicos de uma mulher, eles vão crescendo com o andar da idade. Eu sempre digo assim, a versão mais otimista da menopausa, e é uma versão que funciona, e eu acho que as pacientes até poderiam se tranquilizar ouvindo essa versão, é a seguinte: a menopausa veio para salvar a vida da mulher. Elas se queixam muito da menopausa, elas ficam sintomáticas, faltam hormônios, elas têm uma série de intercorrências clínicas e tal. Mas imagine uma senhora de 90 anos que engravidasse. Ela certamente morreria da gravidez. Então, na verdade, a menopausa ela acabou vindo para evitar que mulheres demasiado idosas acabassem gestando e, portanto, acabassem morrendo das complicações da gestação que certamente adviriam disso. E isso explica o porquê que os homens não necessariamente enfrentam o mesmo processo. Quem carrega a gestação, quem tem que ter a força orgânica para manter a gestação, é sempre a mulher. Então, na verdade, a gente sempre dependeu delas para poder estar aqui na face da Terra sobrevivendo. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Agora, doutor, outra questão são de meninas que começam a tomar um anticoncepcional muito novas. E aos 35 anos, por exemplo, querem engravidar. Aí tem dois aspectos, que pode ser orgânico, né, e medicamentoso, não sei se é assim que o senhor chama, e pode me corrigir aqui, né, por favor. E a pressão psicológica também de engravidar. Esses dois fatores podem dificultar a gravidez? Sabe que o anticoncepcional é bem interessante, assim. Eu vivi todo o trajeto do anticoncepcional um pouquinho depois do surgimento, que foi na década de 60, eu nasci na década de 60 ainda, as primeiras mulheres que começaram a utilizar as modificações de dose e assim por diante. E um dos principais medos que se tinha no início da utilização do anticoncepcional lá na década de 70 é que as mulheres pudessem, ao parar com o anticoncepcional, ficar inférteis. Não se tinha certeza, não se tinha um tempo de uso suficiente. Hoje a gente afirma com absoluta tranquilidade, é importante que todas as mulheres que estão ouvindo saibam disso. O anticoncepcional ele é 100% reversível. Ela pode utilizar durante 10, 15, 20 anos e quando ela suspender, ela não vai ter uma taxa de fertilidade menor do que a que ela teria se não tivesse utilizado. Até se a gente for fazer uma análise bastante superficial, assim, eu poderia dizer que algumas mulheres que não tomam anticoncepcional, por ter algumas intercorrências clínicas que são oriundas do não uso, quase lá um cisto hemorrágico, esse cisto hemorrágico rompe, acabam se operando, poderiam ter até a queda da fertilidade. Então, sob o aspecto preservação da fertilidade, o uso do anticoncepcional é muito, muito seguro. Existe, até acho que talvez seja o momento da gente falar isso, existe uma cultura ainda da suspensão do anticoncepcional para preservar a fertilidade. Eu estou usando há muito tempo, é muito hormônio. Não, não é. Siga usando. O anticoncepcional contínuo é mais seguro do que o anticoncepcional com períodos de pausa, 2, 3, 4 meses, reiniciar de novo. Portanto, nesse aspecto, a gente preserva a fertilidade e é mais seguro do ponto de vista de saúde se ela usar o anticoncepcional por bastante tempo. Minha grande questão é não esperar demais. Não espera para parar com 40 anos para querer engravidar com 42. Isso é que não é adequado. Bom, a gente está com um pequeno probleminho na linha, o pessoal estava me dizendo que está caindo as ligações, mas você pode tentar, eles já estão consertando, já estão arrumando lá a nossa equipe técnica, então ligue agora, 3477-9105, vou repetir, 3477-9105, alguma dúvida sobre gestação, sobre gravidez, especialmente a gravidez tardia. Eu estava aqui pensando, doutor, na relação... o senhor estava falando nas condições da mulher, né? A condição psicológica, que seria um benefício, talvez, né, para as grávidas a partir dos 35 anos, quando a vida já está ajustada. Pela sua experiência, naquele conceito de não basta ser pai, tem que participar, e não basta ser mãe, não basta só parir, tem que ajudar na criação também, né? Tem que participar da criação. Se a gente pensar barrigas de aluguel, tanto se disputou judicialmente, né? Quem era a mãe, quem teria o direito a criar, em determinados casos. O senhor acha que a gravidez tardia também pode contribuir na medida em que a mulher talvez já tenha sua vida organizada para a criação ou atenção para o bebê, logo após o parto, por exemplo, ou aspectos psicológicos a respeito?
Olha, a gente não pode estabelecer uma idade para isso. Na verdade, a gente sabe o seguinte, que gestações planejadas de pessoas estabilizadas e com famílias que que recebam aquela criança com amor, com carinho, que tenham uma educação boa, vão ter resultados melhores. Eu não tenho a menor dúvida disso. Portanto, para mim é muito tranquilo a gente manter, na verdade, ter aquela ideia de que a decisão feita na hora certa por uma pessoa saudável e que acabe produzindo o fruto do amor vai ter um resultado melhor. Então, nesse aspecto, essas gestantes mais tardias, eu tenho convicção de que elas acabam tendo, pelo menos do ponto de vista educacional, uma condição melhor do que aquelas meninas muito jovens e que acabam tendo gravidezes extemporâneas, muitas vezes nem conhecendo ou tendo contato com o pai. Sim. A gente tem uma ligação, doutor, no 3477-9105. É Alcione, de Porto Alegre, do bairro Camaquã. Boa noite, Alcione, tudo bem? Olá, tudo. Tudo. Pode fazer sua pergunta para o doutor Marcelo. Por favor, doutor. Por favor, doutor, eu preciso saber a sua opinião sobre a endometriose e se a gente pode ter alguma cura quando o médico diagnostica isso. Obrigado, Alcione. O doutor Matias vai responder sobre a endometriose, se pode ter alguma cura. A endometriose, na verdade, ela tem diversos tratamentos e ela tem vertentes. Tem parte do tratamento da endometriose, ela é, por exemplo, para a questão da dor pélvica e tal, e parte do tratamento da endometriose é, sim, para a infertilidade. Então, eu não posso afirmar que eu tenho um remédio milagroso que faça a endometriose desaparecer, porque eu estaria sendo mentiroso aqui. Mas as pacientes que têm infertilidade vinculadas à endometriose, elas se beneficiam, sem dúvida, de tratamentos cirúrgicos, literalmente operar, fazer uma vez de laparoscopia, cauterização de focos, alise de aderência e assim por diante, associado com tratamentos farmacológicos, muitas vezes inclusive com indução de ovulação e assim por diante. Agora, não há qualquer dúvida que a endometriose, mesmo não sendo uma doença curável no sentido de que a gente não pode prometer o desaparecimento, que ela é bastante importante e o avançar da idade aumenta a probabilidade da gente ter pacientes com endometriose querendo engravidar. Essa é apenas uma das justificativas que fazem com que pacientes de mais idade acabem tendo um pouco mais de dificuldade em engravidar. Mas a endometriose tem sim tratamento, tem muito mais controle do que um tratamento curativo, mas pacientes com endometriose podem sim, na sua grande maioria pelo menos, ter um aumento da fertilidade com o tratamento e ter uma melhoria da dor pélvica, que é outra coisa mais importante, até a área que eu estou mais acostumado. Doutor, só para encerrar, não sei se a gente tem muito tempo, diretor. Quanto tempo a gente tem ainda? Dá para fazer mais uma pergunta, então, Bives. Eu queria só perguntar sobre a questão psicológica também, se ela interfere na gravidez de uma mulher mais madura de 40 anos, por exemplo. Se a pressão psicológica social, a pressão do marido, isso pode interferir ou não? É só orgânico? A gente tem um lado positivo e um negativo disso. Eu costumo dizer, quando as pacientes querem engravidar, que façam o seguinte: queiram engravidar, acertem com o marido, com o parceiro, ou seja o que for, mas não saia colocando no jornal. É horrível quando a paciente coloca para todo mundo que quer engravidar e a sua vida reprodutiva se torna um assunto público. Sim. Olha, eu já engravidei, a outra paciente diz assim, olha, na minha época era assim que se fazia. É muito ruim isso, esse é um assunto privado do casal. Para mim, a questão psicológica, sempre uma pessoa mais madura e que toma a decisão de engravidar, ela começa com um passo à frente. Mas é óbvio que ela vai ter todas as informações, ela vai ter o estresse maior de ter abortamentos, infertilidade e assim por diante. A gestação, na maioria das vezes, ela vai muito bem, independente da idade. Isso é muito importante. A maioria dos casos sempre vão ser bem. Quando a gente fala que tem aumento de infertilidade, é aumento. A maioria engravida. Quando a gente fala que tem aumento de aborto, aumento de malformação, é aumento. A maioria engravida e a maioria não tem malformação. Portanto, eu acho que talvez a mensagem mais importante é de que, em primeiro lugar, decidam adequadamente. Se puder não esperar demais, não esperem demais. Não tem por que esperar os 45 anos para querer engravidar. Mas tenham a gestação desejada e bem cuidada e não se esqueçam, é fundamental fazer o pré-natal e o pré-natal das pacientes com essa idade ele acaba sendo mais importante. Por fim, são pacientes que se beneficiam muito do tratamento profilático com ácido fólico, que reduz malformações de tubo neural, e são pacientes que, em especial aquelas que têm alguma alteração clínica, que se beneficiam muito de fazer consultas pré-concepcionais, ou seja, delas fazerem uma avaliação antes de engravidar, com vistas a fazer controle de doenças que elas possam vir a ter. Da endometriose, como a dona falou, assim como a questão de hipertensão, diabetes pré-existente e tal, quanto mais bem controlada ela tiver, melhor vai ser o prognóstico da gestação. Doutor,
É por isso que o senhor sempre vem aqui. A partir de agora, né, é titular. Que bacana, porque eu estava nervoso no começo do assunto, né? Eu fico preocupado. Imagina, minha mãe me teve com 38 anos, eu imagino a pressão que ela passou na época, né? E eu tenho certeza que você aí de casa também vai ser um pouco mais tranquila, sabendo dos riscos que existem, mas também dos benefícios que podem advir da gravidez tardia, né, a partir dos 35 anos. Obrigado, doutor. O senhor sempre traz uma tranquilidade para a gente. Que bom, muito obrigado. Agradeço por ter podido dividir alguma coisa com vocês aqui. Doutor Marcelo Matias, ginecologista, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.